Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Procrastinar, ato de prolongar ou adiar algo para depois. Quantas vezes você, ouvinte, se viu nessa situação? É um comportamento esperado de nós, seres humanos, mas que em alguma medida pode nos prejudicar. Como a gente sabe que está procrastinando para além da conta? Como que a gente se livra da preguiça de fazer o que tem que ser feito? E como a atividade física pode ser a chave da disciplina que está faltando na nossa vida? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora, treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. Pois é, né, você lendo aí, né, Bruna, o que é procrastinação, imagino que um monte de gente nem sabia ainda sobre isso. Hoje a gente vai conversar bastante sobre isso aqui, com uma pessoa especialíssima no assunto, e a gente acaba tendo que tomar cuidado para não se viciar nisso, né? Eu não sei direito, ela que vai me ensinar, mas eu acho que para a gente acabar não se viciando nisso. Bom, quem vai ajudar a gente a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes sobre procrastinação é a mentora Débora Aquino, ou a Debs, que desenvolveu um método para criar constância e disciplina no planejamento da nossa vida. E ela tem os 2 pezinhos no mundo da corrida, a gente vai falar sobre isso também. Debs, obrigada pelo seu tempo aqui no Band News Informa, bem-vinda. Obrigada, Bruna, obrigada, Camila, pelo convite. A gente está num momento bem oportuno para falar sobre procrastinação, né? Planejamento também, início de um novo ano, 2024 chegou. Os ouvintes certamente têm aquela listinha de desejos para esse ano. E para a gente começar com o pé direito, então, sem desistir da listinha com os 10, 15 itens, que agora eles parecem impossíveis, mas daqui 15 dias podem não parecer mais. O que você, Debs, pode sugerir para a gente não desistir e nem deixar para depois essas nossas intenções para esse início de ano? Primeira coisa para colocar todo mundo na mesma página é a gente não colocar 600 milhões de metas. Então, eu costumo dividir, quando eu vou fazer isso com as minhas alunas, eu faço divisão por área da vida. E a gente coloca uma meta principal para cada área da vida. Pegaria relacionamento, saúde, finanças, carreira e a sua vida pessoal. E aí, quando a gente fala do pessoal, a gente está falando de autoimagem, a gente está falando de autoconhecimento. E coloca uma meta possível, realizável, com prazo, para cada área que você escolher. Até porque senão vira uma lista de supermercado gigantesca, né, Debbie? Aí já começa a dar até aflição o que você coloca e você já começa a se cobrar, né? É óbvio que você não vai conseguir fazer tudo, né? Então, assim, precisa ter minimamente um planejamento de você entender que você não vai fazer 100 mil coisas num dia, você não vai fazer 10 coisas num dia, especialmente, por exemplo, se você for do mundo corporativo. Você passa 8, 9 horas por dia dentro da sua empresa. Se você for pensar nas áreas da sua vida que não são carreira, não dá para você fazer tudo num dia só, então tem que ter uma divisão de tempo, né? E considerar que a gente está num período de férias também, né? Então você retomar algumas tarefas que você fazia já no fim do ano e acrescentar algumas metas novas dentro dessas tarefas, também fica um pouco mais difícil, né? Você voltar desse período de descanso e já querer fazer tudo de forma acelerada, tudo para ontem. A chance de você se frustrar é muito grande. Exatamente. Vou até dar um exemplo de uma aluna minha. Ela falou, a minha meta de saúde é fazer 360 treinos no ano. Aí eu falei pra ela, tá, mas quantos treinos você faz, ou pelo menos quantos treinos você fez esse ano? Aí ela falou, não sei, acho que eu treinei umas 2 vezes por semana. Aí eu falei, você não vai fazer 360 treinos, a gente tá falando de você não treinar durante 5 dias num período de 1 ano. Então, pra quem tá acostumado a treinar todo dia, já é uma coisa difícil, né, pensando... sei lá, que você vai tirar férias, que você pode ter algum tipo de imprevisto e tal. Você, por exemplo, vai colocar uma meta para sua saúde. Eu quero começar a treinar. E você não treina nada. Se você colocar 2 vezes por semana, já é um passo bem grande, né? Então, o que eu costumo falar para as minhas alunas a gente precisa começar com 1 milímetro por dia. Você vai se propor, por exemplo, janeiro. Em janeiro eu vou começar caminhando 10 minutos todo dia. Fevereiro, nossa, caminhei 10 minutos todo dia. Agora eu posso colocar
sei lá, 2 vezes por semana, 30 minutos. E aí você vai organizando esse tempo e aumentando para que essa meta não fique muito grande. Ô Debs, e isso eu acho que é importante, porque aí acaba tendo uma desistência, né? Porque o que é diferente da procrastinação, né? Vamos falar um pouco sobre isso, porque assim, a pessoa resolve igual a financeira, por exemplo, eu quero comprar um apartamento. Bom, se você quiser comprar em 3 meses, pode ser que você não consiga, não é verdade? Nem um ano, às vezes nem uma vida. Né? Exatamente. Então, assim, é importante ter noção dessas metas e esses objetivos e entender aí a procrastinação, que não é a procrastinação não é a meta não atingida, né? Exatamente. A procrastinação, na verdade, o conceito de procrastinação ele é bem diferente de preguiça, e eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. A procrastinação, via de regra, traz um sentimento de culpa, e a preguiça não. Então, a preguiça é aquela coisa assim, sei lá, domingo tá chovendo, vou ficar assistindo Netflix porque eu não tenho nada para fazer. Você deita no sofá e você não tem um sentimento de culpa porque você está assistindo a sua série no Netflix. Quando você procrastina, é porque você tem uma falta de autorregulação emocional. Então, o que é isso? Eu olho para aquilo que eu preciso fazer, eu tenho um sentimento ruim e eu quero evitar aquele sentimento. Para evitar aquele sentimento e sentir o alívio, que neste caso é a recompensa imediata, eu não faço. Uma coisa que acontece muito é, a pessoa, ela vai lá na academia, ela se matricula, ela compra roupa, compra tênis, compra tudo, e aí na hora de ir pra academia, vamos imaginar que ela esteja acima do peso. Na hora de ir pra academia, ela olha e fala, hoje eu não vou, eu vou trabalhar, eu vou cozinhar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que está acima do peso não sabe lidar com a vergonha de chegar na academia e estar acima do peso. Então a gente procrastina por causa dessa falta de habilidade de lidar com esses sentimentos. Então, são 2 coisas bem diferentes. Inclusive, né, Debs, isso acho que tem muito a ver com, você falou do sobrepeso, mas com vários fatores, né, por exemplo, uma pessoa que lá atrás era super ativa e agora está com 40, 50 anos, gostaria de fazer, mas fica aí, mas eu não vou ser o que eu era, então a pessoa se sabota e fica sempre nessa procrastinação, né? E a gente tem que pensar que quando a gente fala da procrastinação, é um movimento de comportamento muito profundo. Então, se a gente fosse até dividir, assim, a gente poderia dividir em degraus, vai. Então, a gente tem uma procrastinação que é uma procrastinação leve. Eu procrastino o meu skincare. Beleza, procrastino o meu skincare, pra mim tá tudo bem, eu olho pro meu rosto, eu gosto da minha pele, então não tem problema pra mim procrastinar isso aqui. Aí a gente vai para um segundo nível da procrastinação, que é a procrastinação que você realmente olha para aquela tarefa e você fala assim, eu não sei lidar com isso. Então, uma pessoa que não treina há muito tempo e aí ela quer voltar e ela fica pensando, nossa, mas daí eu vou voltar e não vai ser como era antes, eu corria em tal pace, agora eu não corro mais. Então você não sabe lidar com a sua idade, você não sabe lidar com o envelhecer, você não sabe lidar com essa frustração de repente não correr no mesmo pace, sendo que você, sei lá, é 10 ou 5 anos mais velho, né, e a gente sabe que tem uma diferença. E aí a gente tem um nível um pouquinho mais profundo, que é a procrastinação, quando a gente fala até do pertencimento. Então imagina assim, vamos pensar uma família de pessoas que, sei lá, nasceram na Itália e tudo é em volta da mesa, então tudo se refere à comida. E aí, tá lá essa família, todo mundo vai, se reúne todo fim de semana e come macarrão, come lasanha, come tudo, e você resolve que você quer levar uma vida saudável, que você quer comer salada, que você quer, sei lá, fazer uma low carb. Então é como se você sentisse uma sensação de despertencimento dessas pessoas que são da sua família. E isso faz também com que a gente procrastine. Então, a maior necessidade que o ser humano tem na vida é de pertencer. Se eu não me sinto pertencente, o que eu faço? Eu volto para aquele padrão. Então, eu volto a comer, eu me saboto. Então, por isso que muitas vezes a pessoa está chegando no peso, aí ela vai lá e come tudo de novo, engorda tudo de novo. Então, não é só, não, porque essa pessoa é preguiçosa, porque ela não tem motivação. Não é isso. Às vezes é uma causa muito mais profunda, né? Que precisa ser olhada com muito carinho. Se você, ouvinte, tem dificuldade em manter a disciplina no dia a dia e não sabe como mudar isso, então precisa ouvir a nossa convidada de hoje, aqui no Band News em Forma, a mentora Débora Aquino. Débora, a gente pode falar um pouco sobre o Círculo do Zorro para ajudar os nossos ouvintes nesse planejamento de início de ano?
Claro, com certeza. Essa técnica do Círculo do Zorro, ela tá descrita por um psicólogo que ele chama Sean Arcor, no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. E esse livro, inclusive, ele é ótimo para quem está começando a planejar aí o ano, porque ele traz várias ferramentas muito bacanas, assim, de planejamento e de você implementar hábitos na sua vida. Então, o que ele fala? Quando ele começa a contar essa ferramenta do Círculo do Zorro e por que chama, ele conta a história do Zorro. Então, o Zorro, que é o personagem que todo mundo conhece, o mascarado e tal, ele era, na verdade, um cara que vivia nos bares, né? Então, assim, embora ele tivesse aquele espírito justiceiro, ele vivia nos bares, ele era muito beberrão, mulherengo. E aí ele conheceu o mestre dele, e o mestre dele falou, olha, eu vou te transformar num herói. Mas para eu te transformar num herói, a gente vai precisar começar aqui pequenininho. Então, o que ele fez? Ele desenhou um círculo no chão, e ele falou pro Zorro o seguinte, ele falou, ó, você só pode lutar dentro desse círculo aqui. Quando você ficar muito bom dentro desse círculo, a gente amplia. E assim eles fizeram. Ele foi lá, desenhou um círculo no chão, o Zorro começou a lutar sempre dentro daquele círculo, e daí ele ia ampliando, até que, num determinado momento, o Zorro se tornou quem ele se tornou. E aí, o que o Sean Arcor propõe? Ele propõe uma analogia a esse círculo do Zorro. Então, ele diz o seguinte, quando a gente vai implementar um hábito, para a gente começar sempre da menor parte. E aí, o que acontece? Você vai aumentando esse círculo de hábitos que você vai implementando na sua vida semanalmente, dependendo do hábito que você quer implementar. Então, isso funciona muito quando a gente está falando de emagrecimento, quando a gente está falando de implementação de rotina de exercício físico, quando a gente está falando da própria meditação. Então, eu tenho algumas alunas que fizeram isso com a meditação. A pessoa não conseguia parar para respirar 1 minuto. Aí ela começou. Acordava, aí sentava na sala, colocava o timer e respirava 1 minuto. Ai, nossa, tô me sentindo super bem, queria mais. Não vai fazer mais. Durante 1 semana, pare e respire 1 minuto. Na próxima semana, 2 minutos, 3 minutos, até alunas que chegaram a meditar durante 10, 15 minutos, usando essa técnica do Círculo do Zorro. Não existe mente sã em um corpo doente. Esse é um dos bordões usados pela mentora Débora Aquino, nossa convidada de hoje do Band News em Forma. Ela criou um método que ajuda no desenvolvimento pessoal, na construção de planejamento, de disciplina, e a atividade física é parte fundamental nesse processo. Débora, eu assisti um vídeo seu e eu queria muito trazer aqui para os nossos ouvintes esse ensinamento que você passou para suas alunas sobre o início do dia de uma pessoa. Quando a pessoa acorda e pega o celular e já começa a mexer ali, já fica vendo as redes sociais, respondendo mensagem, enfim, a chance dela passar o dia procrastinando as tarefas ou a pessoa fica mais lenta ao longo do dia é muito maior por conta desse início. Então, a maneira como a gente começa o nosso dia pode ditar o resto do nosso dia e isso atrapalha justamente na nossa disciplina de cumprir, né, as tarefas que a gente tem que cumprir. Com a mais absoluta certeza. E eu ainda complemento um pouquinho isso que você falou, que é a maneira como a gente começa o nosso dia determina o resto dele e a forma como a gente vai terminá-lo. Então, até o nosso sono, ele é determinado pela forma como a gente começa o nosso dia. Quando o nosso cérebro, ele gosta muito de rituais, né? Então, quando a gente vai começar a fazer alguma coisa, então você vai começar a correr, você vai dormir, você vai acordar, ele gosta de entender aquilo que vai acontecer. Então, o cérebro, ele gosta da previsibilidade. O que eu falo sempre é o seguinte, se você acorda e você, de cara, pega o seu celular e começa a olhar Instagram, olhar e-mail, olhar WhatsApp, a chance de que você continue fazendo isso o resto do dia é enorme. Até fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, eu não me lembro se foi em Stanford ou em Yale, mas eles fizeram uma pesquisa e eles quiseram determinar qual era o aplicativo que fazia com que as pessoas passassem mais tempo no celular ao longo do dia. E o aplicativo é o despertador. Então, isso foi tão chocante. Por quê? Porque hoje a maioria das pessoas não tem mais despertador, né? Todo mundo hoje usa o celular. Então, você dorme com o celular do lado da sua cama, quando você acorda, você desliga o despertador e automaticamente, se você não tem um ritual para você acordar, se você não tem disciplina, o que você faz? Você pega o celular e você começa a olhar e responder mensagem e olhar
as redes sociais, e o seu dia já começa atravancado por causa disso. Por que eu falei que isso também influencia na hora da gente dormir? Porque quando a gente acorda, o que a gente precisa de cara é abrir a janela e deixar a luz do dia entrar. Quando a gente pega a luz do celular e já joga no nosso rosto com o quarto escuro, enfim, o que a gente está fazendo? A gente quebra um ciclo de hormonal que tem dentro do nosso corpo e que ele afeta a produção da melatonina lá no final do dia, quando começa a anoitecer. Então, o ideal é que algumas coisas, né? Então, assim, quando a gente acordar, não pegar o celular. Ah, mas como que eu resolvo isso se o meu despertador é o meu celular? Você pode comprar um despertador baratinho em qualquer loja de departamento que ainda existe para vender isso, que é o antigo radiológio, né? Você não dormir com o celular do seu lado. E aí uma coisa bem importante é, até as 10 horas da manhã, não usar óculos escuros. Por quê? Porque a gente precisa dessa luz do sol entrando para o nosso corpo entender o que ele precisa fazer fisiologicamente. Então, começou o dia, precisa liberar adrenalina, cortisol, serotonina, endorfina, tudo isso. E quando chega no final do dia, o que a gente precisa fazer? Baixar as luzes da casa. Então, não é deixar aquele monte de luz acesa, porque a hora que começa a anoitecer é a hora que o nosso corpo produz a melatonina. Isso tudo são hábitos, né, Debs? Porque a gente, tenho certeza que todo mundo, depois você falando disso tudo, começou a pensar como que é pela manhã, né? Como é que eu acordo? O que eu faço? Quer dizer, preciso pegar, sei lá, se você acorda entre 5 e 7 horas da manhã, alguém está esperando, se eu, por exemplo, tivesse acordado às 7h30, né, ou às 8, eu teria olhado, porque isso é muito mais, tem a ver com o vício, mas com o hábito também, né? Com certeza. Para a gente fazer uma mudança de hábito, a gente precisa ter uma coisa que a maioria das pessoas hoje não tem, que é presença e atenção, né? Então, acho que hoje o maior ativo que a gente tem não é nem tempo, é atenção. Porque tudo hoje é feito para roubar a nossa atenção. Rede social, patrocinado, todas as reuniões que a gente tem ao longo do dia, enfim. A gente não para prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Então, isso é sempre o que eu falo para as minhas alunas. Não adianta ter só o conhecimento, né? O conhecimento sem aplicação, ele não resolve nada. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência do que eu estou fazendo em termos de hábito com a minha saúde. Por quê? Porque sono é primordial, né? Se a gente não dorme, a gente não consegue treinar, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue emagrecer, então a gente fica irritada, fica cansada. Então, tudo começa ali no hábito do sono. E aquela regrinha dos 21 dias para criar um hábito, funciona mesmo? Então, isso é uma grande falácia, né, gente? É uma falácia, porque na verdade, o que acontece? Todas as últimas pesquisas, elas mostram que depende muito do hábito que você quer implementar e dos vícios que você tem e que você quer substituir pelo hábito bom, né? Então, existem pesquisas que mostram de 66 a 300 dias para a implementação de um hábito. Em 21 dias, você começa a ter uma constância. Então, por exemplo, em dezembro, eu fiz um desafio lá no meu perfil das pessoas lerem um livro em 21 dias. Eu falei, vocês vão conseguir ler durante 15 minutos. Se vocês pararem 15 minutos para ler, ou 12 páginas por dia, vocês vão ler um livro na pior época do ano e eu vou provar isso para vocês. Isso não significa que a pessoa criou o hábito da leitura. Quando a gente pensa assim, eu implementei o hábito da leitura, ou seja, eu me tornei uma leitora, significa que eu assumi uma nova identidade, a identidade de uma leitora. Então, eu vou dar um exemplo com comida, por exemplo. Se você, sei lá, você fala assim, eu agora tô de dieta e eu não vou comer doce. Aí você vai numa festa de criança. Imagina que eu vou numa festa da Camila. Aí a Camila fala assim pra mim, Debs, você quer um brigadeiro? Aí eu vou falar, não, eu tô tentando parar de comer doce, sabe, Camila? Eu não assumi a identidade da pessoa que come saudável, por exemplo. Agora, se a Camila chegar pra mim e falar assim, Debs, você quer um brigadeiro? Eu vou falar, não, Camila, obrigada, eu não como mais doce. Aqui eu me tornei a pessoa que não come mais doce. Então, o hábito, ele não é sobre o que você faz, ele não é sobre o resultado, é sobre quem você se torna. E olha, eu vou dizer uma coisa, hein, falando isso de comida, experiência própria, todo mundo sabe aqui no programa, viu, Debs, que eu adoro um doce. E eu, ano passado, em agosto, fui no nutricionista e resolvi tirar, não o doce da minha vida, mas eu resolvi, principalmente porque eu sempre
comia todos os dias de manhã um pedaço de bolo ou um croissant de chocolate, sempre. E à tarde ou à noite eu ainda comia mais doce. E eu realmente fui ao nutricionista e falei, eu preciso tirar isso por saúde, né? Porque não tem nada a ver com porcentagem de gordura ou peso. E eu ainda estou nessa fase, nós estamos aqui começando um ano, não virou um hábito. E eu fiquei esse tempo todo, assim, de segunda a sexta-feira, aí na sexta-feira eu como, se eu vou jantar, e final de semana, mas eu tenho que fazer um esforço grande, porque para mim ainda é muito difícil isso. Então eu ainda não me tornei uma pessoa que não gosta de doce, ou que não é que não gosta, na verdade, é isso que você disse, né? Ainda não estou incorporada, com certeza. E o hábito, quando a gente está incorporado, quando a gente se torna o hábito, a gente nem pensa mais. Isso! Então isso que você falou, isso que você falou é o termômetro. Então assim, enquanto eu ainda preciso me esforçar, não se tornou um hábito. Então se eu preciso me esforçar para ler, não é um hábito. Se eu preciso me esforçar para fazer exercício, não é um hábito. Agora, se eu já acordo de manhã e eu sei lá, sinto falta do exercício, aí esquece. Aí você se tornou uma pessoa que gosta de academia ou que gosta de correr, enfim, que é um praticante de exercício físico, porque o hábito é um comportamento automático, né? Oi, Informers! Daqui a pouco tem mais da nossa entrevista com a mentora Débora Aquino. Ela está conversando com a gente sobre formas de evitar a procrastinação, como criar novos hábitos, principalmente nesse comecinho de ano que a gente está disposto a tentar coisas novas. E a gente falava há pouco, Camila, sobre o nosso começo de dia. Como esse começo pode ditar o nosso comportamento no resto do dia e até mesmo antes de a gente dormir, para evitar aquele primeiro momento que quando você acorda, olhar no celular, no lugar, aproveitar a luz do dia, dar aquela respirada e por que não fazer alguns exercícios, né, Camila? Bruna, a gente tem que tentar, a gente está tentando cada vez mais afastar esse lado digital, que tem um lado maravilhoso na nossa vida, mas o quanto ele está, assim, lesando a gente. Então, o nosso cérebro, a nossa postura, né, de ficar ali, alguns tipos de transtornos mesmo, ou de ansiedade, de cansaço, enfim. Então eu acho que é importante as pessoas saberem que o exercício logo de manhã também tem muito, muito, muito que ajudar, e não só a prática de um exercício intenso, você sair para pedalar, você sair para correr, você sair para nadar, você sair para fazer o seu treino, você pode fazer alguns exercícios na cama, que vão te ajudar demais. E por que é interessante? Porque a hora que a gente acorda com uma musculatura muito mais relaxada, algumas tensões pela falta de movimentação. Então, por exemplo, o nosso tendão de Aquiles, o nosso calcanhar, ele está paradão lá a noite inteira, e essa é uma articulação onde a gente tem que ter um movimento, tanto que é comum às vezes a pessoa levantar à noite, de uma noite, levantar logo pela manhã e colocar o pé no chão e está meio rígido, né? Assim, o tornozelo ainda está um pouco rígido. Então, assim, se a gente consegue nesses primeiros 10, 15 minutos da manhã fazer alguns movimentos com o pescoço, com quadril, com tornozelo, a gente está sempre tão fechado, tão para frente. Então, assim, você consegue fazer com que o seu corpo acorde melhor. E à noite também, né? À noite, dependendo de como você teve o dia, se você ficou, às vezes é um dia que você ficou muito em pé, depende do sapato que você usou, depende ou de qualquer outra postura que você tenha ficado, para dar uma compensada naquela movimentação que você às vezes, ou muito pelo contrário, a falta de movimentação que você acabou tendo durante aquele dia, então para dar uma relaxada. Então assim, é importante, eu acho que todo mundo que puder dar uma olhada em como foi seu dia, fazer alguns exercícios, assim, vale a pena você investir esses minutinhos antes de dormir logo que acorda. O Band News Informa está no ar, o primeiro de 2024, e a gente está com uma convidada super especial, a mentora Débora Aquino. Está conversando com a gente sobre alguns métodos, algumas dicas, estratégias para a gente criar novos hábitos, manter uma rotina equilibrada, enfim, para a gente viver melhor, né? Começar esse ano
com otimismo para a gente conseguir atingir as metas que a gente colocou naquela listinha de fim de ano e para tudo fluir melhor nesse 2024. Débora, você trouxe muitas dicas aqui para os nossos ouvintes e tudo isso vem de onde exatamente, né? De onde você adquiriu toda essa experiência? Conta pra gente um pouco da sua vida na corrida, o que você tirou disso tudo que você falou pra gente do esporte. Eu me tornei corredora depois de uma separação, né? Então, assim, é sempre aquela história. Ai, meu Deus, estava casada. E aí me separei e vou fazer o quê? Eu falei, gente, eu vou pra academia. Porque eu não ia pra academia, quando eu me separei, eu tava 16 quilos acima do que eu peso hoje. E aí eu fui pra uma academia e lá eu conheci uma menina que ela chamava Giovana. E a Giovana falava assim pra mim, nossa, por que toda vez você vem aqui pra esteira, fica caminhando e chorando? Eu falei, porque eu me separei, tô muito triste e tal. Ela falou, você tem que correr. Ela falou, você vai ver, você vai na corrida, parece uma balada, é tudo lindo, cheio de gente bonita e tal. Aí eu falei, tá, como é que eu faço? Então ela falou, não, você se inscreve aí, vai ter uma prova era novembro, porque era uma prova que tinha ali perto do Ibirapuera. Ela falou, se inscreve para os 10 quilômetros. Eu falei, tá, mas como que eu treino pra isso? Ela falou, não, sobe na esteira, corre aí umas 3 vezes por semana, e você vai dar conta. Eu falei, tá bom. E assim eu fiz, né, bem doida, eu falei, gente, vamos lá, 16 quilos acima do peso, e comecei a correr e tal. E aí eu fui para essa primeira corrida, e quando eu fui, eu falei, gente, é isso aqui que eu quero viver. Então assim, era uma balada que não tinha bebida, só gente bonita, né, gente saudável e tal, e foi ali, inclusive, que eu conheci meu marido, né, meu marido hoje, o Fábio. E então, eu não era essa pessoa disciplinada, motivada, que era uma corredora, eu não era essa pessoa, né, então assim, eu era a pessoa da balada mesmo, eu saía de segunda a segunda, e isso tudo entrou na minha vida por causa de uma dor, né, então, é aquele velho ditado de vó, se a gente não resolve no amor, a gente resolve na dor, né. Eu acho que uma coisa importante dizer, né, ninguém nasce super motivado, super disciplinado e, nossa, eu sou um atleta nato, sabe assim? Até existem, mas são poucos, né? E eu acho que isso é uma construção. Acho que passa por momentos da nossa vida que a gente, realmente, isso não é a prioridade, deveria ser, né? Mas não é prioridade, a gente está dando prioridade para outras coisas. Mas eu acho que quando a gente traz isso, a saúde, o exercício como prioridade, a nossa vida, no geral, ela muda, né? Porque a gente fica mais disposta, a gente fica mais feliz, a gente tem muito mais liberação de serotonina, a gente dorme melhor. Então, eu acho que é aquele hábito que a gente chama de hábito angular, né? Que quando você implementa na sua vida, ele acaba melhorando todas as outras áreas. Isso mudou a sua vida, então? Isso, você tinha quantos anos quando você entrou nesse mundo e começou a correr? 30. 30 anos. E você vivenciou, por exemplo, você ter se tornado uma mentora de mulheres e de pessoas, ensinando tudo isso, né? Essa parte íntima, a parte do dia a dia, esse lado de psicologia, de hábitos, de atitudes da gente, né? Que a gente hoje, todo mundo fala, muitas pessoas falam, isso tudo veio através disso que você viveu, ou você já trabalhava com isso profissionalmente? Não, eu sou dentista de formação, aí eu trabalhei até os 35, mais ou menos, como dentista, e aí eu encerrei, e aí comecei a fazer pós-graduação, aí fui fazer, enfim, pós-graduação em psicologia positiva, fiz neurociência, fiz aí um monte de formações, hoje eu faço psicanálise. E na verdade, o método que eu montei para poder ajudar as pessoas a não procrastinarem mais, ele foi em decorrência da minha própria procrastinação. Então, quando nesse ínterim todo aí da minha vida, eu tive um câncer de mama, e quando eu tive esse câncer de mama, uma editora na época me chamou para escrever um livro. E aí, quando eles me chamaram para escrever um livro, eu falei, não, beleza, um livro sobre a minha vida, tá tudo certo, todo dia eu vou escrever uma página, né, usando o círculo do Zorro, vai ser ótimo. Só que, obviamente, eu não escrevi, e aí, quando faltava uma semana para entregar o manuscrito para revisão, eu não tinha escrito nada. E eu fiquei muito, assim, pensativa depois, sabe, do porquê que eu tinha enrolado tanto para escrever um livro que, enfim, no final das contas ajudou um monte de gente e tal. E aí eu comecei a estudar sobre procrastinação. Eu já trabalhava com desenvolvimento humano e eu comecei a estudar muito sobre procrastinação. Eu falei, gente, não é possível que as pessoas vivam isso o tempo inteiro, né? E aí foi a partir daí, da minha própria dor, que eu desenvolvi o método. Bom, o livro é o Num Piscar de Olhos, que você conta a sua trajetória, né, no tratamento de um câncer de mama, e você descobriu o câncer depois de ter participado de uma maratona, foi isso?
Foi. Eu tinha feito a maratona de Berlim, a minha primeira maratona, na verdade. Eu já estava acompanhando esses nódulos, isso foi em 2013, então eu já estava acompanhando esses nódulos desde abril, e aí eu fui fazer a maratona em setembro, e quando eu voltei, eu tava com aquilo na minha cabeça, falei, gente, esse nódulo não é benigno, embora todos os exames mostrassem que fossem, aí eu procurei um mastologista aqui em São Paulo, e aí quando a gente fez a biópsia, deu que era câncer de mama. Você não parou de correr mesmo passando pelas sessões de quimioterapia? Não parei. Na verdade, foi engraçado isso, porque quando eu fui fazer a consulta com o oncologista, eu perguntei pra ele, né, eu falei assim, ele foi me explicando um monte de coisa, que seu cabelo vai cair, que não sei o que e tal, eu falei, tá, mas eu posso continuar correndo? Aí ele falou assim, ninguém nunca me perguntou isso, eu falei, mas é porque eu não queria parar de correr, entendeu? Eu falei, eu não vou correr maratona fazendo quimioterapia, mas eu não queria parar de correr, eu queria continuar me exercitando. E aí ele falou pra mim, olha, se você conseguir fazer os seus exercícios, isso é ótimo, porque, em geral, as pessoas que estão fazendo quimioterapia, elas têm uma queda de todos os hormônios da felicidade, né, entre aspas, então serotonina e dopamina e tudo. Ele falou, então vai ser ótimo se você fizer exercício. Ele falou, você só não pode deixar a sua imunidade cair. Então, eu fiz 16 sessões de quimio, né, então até a quarta eu corria, 3 vezes por semana, 8 quilômetros, 10 quilômetros, corria tranquila. Aí, a partir da quarta sessão, eu comecei a ficar muito cansada, e daí eu falei, cara, eu não vou mais correr, e aí eu vou nadar e pedalar. E aí eu comecei a nadar e pedalar. E aí quando eu terminei as sessões de químio, aí eu voltei a correr. E isso tudo, esse processo todo, é tão importante você ter passado por isso, né? E ajudar hoje as pessoas, porque as pessoas às vezes nem acham que é um problema, né, assim, essa procrastinação, você, tô enrolando para entregar, para fazer a tese, você falou isso do seu livro, quantas pessoas, né, não tem que fazer um relatório, entregar na empresa no final do mês, no final do ano e deixa para os últimos dias, ou estudantes que estão em faculdade, têm trabalhos, monografias, trabalhos de finalização de curso, mestrado, e, assim, é importante as pessoas se olharem e buscarem o que não só é melhor, mas o que elas têm que fazer para elas se sentirem melhores também, né? Sim. Eu acho que falta muito isso, né, Kai? Eu acho que as pessoas hoje, elas estão vivendo num piloto automático tão forte que elas esquecem que precisa se olhar, para olhar para o seu corpo. Isso eu falo para muitas amigas minhas. Quantas amigas minhas, na época que eu tive câncer, falaram para mim, nossa, tem 3 anos que eu não vou fazer meus exames. E eu falo, gente, vocês são doidos. Como é que eu fazia todo ano? E de um ano para o outro foi que apareceu. Então eu falei isso para elas. Eu falei, imagina se eu ficasse 3, 4 anos sem fazer meus exames, sabe? Então eu acho que hoje o que a gente vive é uma sociedade bem, bem exausta, né? Eu acho que especialmente as mulheres, mas uma sociedade exausta, em que as pessoas estão se esquecendo de olhar para aquilo que realmente importa. Então, assim, de olhar para a saúde, de parar e respirar, de olhar para a família, de ficar com os amigos, sabe? Eu acho que as coisas estão bem invertidas, assim, e isso eu vejo como um problema, de verdade. Bom, acho que é uma mensagem perfeita para a gente se despedir aqui, deixar os nossos ouvintes refletindo. Deb, se você quiser fazer o convite para os ouvintes que quiserem conhecer seu trabalho, fica à vontade. Obrigada, Bru. Para quem quiser me encontrar em todas as redes, YouTube, tô como Debs Aquino. Legal, Debs, muito obrigada, viu, pela sua participação. A gente conversou com a Débora Aquino, aqui no Band News em Forma, sobre estratégias para evitar a procrastinação nesse início de 2024 e para os outros anos também. Obrigada mais uma vez, bom 2024 para vocês. Para vocês também. Obrigada pelo convite, gente. O Band News em Forma vai chegando ao fim. A gente teve uma conversa muito gostosa com a mentora Débora Aquino, que falou com a gente sobre técnicas para evitar deixar tudo para depois, aquela listinha que a gente faz, fim de ano, começo de ano. E há pouco ela falava sobre como a gente vive essa sociedade da exaustão, né? Como é difícil a gente encontrar momentos de prazer, Camila, na nossa rotina, que é esmagadora. E a gente até fica aqui martelando para os nossos ouvintes que o poder da mudança está nas nossas mãos, mas às vezes parece tão difícil, né, de a gente mudar aquilo que não tá dando certo, aquilo de você querer mudar a sua rotina para de repente encaixar uma atividade física que traga prazer, que seja o escape justamente desse momento de exaustão, mas a gente precisa ir treinando a nossa mente, porque em algum momento, o momento da mudança chega. Bruna, ele chega.
E eu acho que não é simples, né? Eu sei que a gente fala muito aqui de arrumar uma hora para fazer atividade física, a gente sabe que não é simples, mas eu acho que o grande lance é a gente parar para pensar, quero ter momentos onde eu esteja livre. Livre para quê? Para eu escolher o que eu quero fazer ou livre já para fazer alguma coisa que você saiba o que você quer fazer? E Camila, né? Desculpa te interromper, mas também ter menos medo de abdicar de algumas coisas, né? Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo e não dá. É isso, e o de falar não, né, Bruna? A gente não falou muito sobre isso aqui, mas é abrir mão de algumas coisas. E você abrir mão de ir a algum lugar, de fazer alguma coisa, não quer dizer que você gosta menos, não quer dizer que você abriu mão de tudo. É importante a gente saber aonde que estão os momentos e os espaços que a gente precisa se recolher, e não é se recolher para ficar quieto, trancado em casa e recuperando a energia. Não, às vezes pode até ser que seja isso, mas é simplesmente para você falar, não, eu hoje acabei por aqui, encerrou e tá tudo certo. Mas eu acho que se a gente se a gente pensa, se a gente sai de dentro da nossa vida e olha ela por fora, sim, imagina que a sua vida é a vida da tua amiga, da tua irmã, da tua prima, ou de uma pessoa que você não gosta, pode ser o que você quiser. Olhe de fora, o que você falaria? Porque eu acho que quando a gente consegue fazer esse exercício, a gente encontra algumas brechas, podem ser uma grande salvação para a vida da gente. Camila, quem quiser mudar com você para começar com o pé direito 2024, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes. Um ano maravilhoso para todos nós. Você pode acompanhar todas as edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, na aba Colunistas, tem a playlist no YouTube e também o nosso perfil no Spotify. Se cuidem, bom 2024 a todos e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.